do seu currículo vitae. Eu vou fazer depois a moda inglesa, etc, etc, etc. O irmão Francisco Militão, ele é engenheiro civil, ele é membro da Augusta Respeitável Loja Simbólica Mestre Gino da Cunha, número 1, que é a sua loja-mãe, onde está como primeiro vigilante. Ele é presidente da Comissão de Liturgia, da grande Comissão de Liturgia Ritualística da grande loja maçônica do Piauí, grau 33 do rito escocês antigo e aceito, e também passado grande secretário de Relações Exteriores da grande loja maçônica dos Estados Unidos, etc, 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 né? A moda inglesa. Então, meu querido irmão Militão, por favor, esteja com a palavra sobre a história da maçonaria do Piauí. Tive bastante trabalho para chegar onde cheguei, de maneira ainda meio incompleta, mas dá para a gente ter um pouco do conhecimento da história da maçonaria aqui no Piauí, né? Então, eu vou começar, vou partilhar minha tela. Bom, irmãos, aqui nós temos o resumo do título da palestra, da nossa grande loja, o título da palestra e um resumo do apresentador. Eu vou, logo em seguida aqui, eu vou disponibilizar esse material para Alex, para ele, se algum irmão quiser, ele pode repassar, né? Então, indo atrás dos nossos antepassados, eu trouxe para o nosso irmão essa frase que, às vezes, diz para a gente como nós devemos nos comportar no presente para que os futuros irmãos possam entender um pouco do que nós fomos hoje, né? Costumeiramente, meus irmãos, para a gente fazer uma investigação ou filosofar, que para mim filosofar é investigar e interpretar, para a investigação nós usamos duas ferramentas importantes, que é o idealismo e a dialética. O idealismo separando a coisa em si, não procurando relações com as outras coisas. E a dialética pegando uma coisa que está sendo analisada e fazendo relação com tudo que o cerca para ver se obtém uma melhor investigação. E depois de investigado o assunto, a coisa, o objeto ou o ente, nós vamos fazer a interpretação daquilo investigado, que podemos fazer uma interpretação metafísica ou materialista daquilo que nós estamos investigando. E aí, para falar da maçonaria do Piauí, eu localizo o Piauí no nosso mapa do Brasil, que tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 203 milhões de pessoas, tem 5.570 municípios, e, pelas estatísticas que eu vi, tem em torno de 170 mil maçons, que dá 0,8 maçons por 1.000 habitantes, né? Quando a gente vem para o Piauí, nós temos 67 mil quilômetros quadrados, que representa 0,8% do território da população brasileira. Temos 224 municípios, que é 4% do número de municípios brasileiros, e temos em torno de 3.750 maçons, que é 2,2% da população maçônica brasileira,
e que nos dá uma densidade de 1,1 maçom por 1.000 habitantes, né? No Piauí, nós temos a maçonaria presente em 76 dos 224 municípios. E temos as potências aqui no Piauí, a Grande Loja Maçônica do Piauí, com 49 lojas e 1.477 obreiros. Temos o Grande Oriente do Brasil, Piauí, com 58 lojas e 1.531 obreiros. Temos o Grande Oriente do Piauí, que a gente costuma chamar de Comab, com 13 lojas, 219 obreiros. E temos a grande Loja Unida do Piauí, com 18 lojas e 520 obreiros, só que eles têm loja no Piauí, no Maranhão, no Ceará e na Bahia, nos limites aqui do estado. Então, no Piauí, nós temos 138 lojas, 3.747 obreiros, que dá 27 obreiros por loja. A Grande Loja Maçônica do Piauí, que é confederada à CMSB e também faz parte da CMSI, que eu não coloquei aí, foi fundada em 13 de novembro de 1948, tem 49 lojas, que representa 38% das lojas no Piauí, está presente em 24 municípios dos 224 municípios do estado, e pratica os ritos escoceses antigo aceito, o inglês com o ritual de emulação, o rito de York e o xireda. Nós temos 1.477 maçons na Grande Loja do Piauí, que é 39% dos nossos obreiros no estado, e dá uma média de 30 obreiros por loja. O Grande Oriente do Brasil, no Piauí, que é federado ao GOB brasileiro, foi fundado em 1970 como potência local e tem 58 lojas, que representam 46% das lojas aqui no Piauí, está presente em 30 municípios e pratica os ritos escoceses antigo e aceito, o York, o Adilamida e o rito brasileiro. Tem 1.531 maçons, representando 41% dos obreiros do estado e dá uma média de 26 obreiros por loja. O Grande Oriente é confederado a Comab, fundado em 9 de janeiro de 1986, tem 13 lojas, que representam 9% do total das lojas, está presente em 7 municípios e pratica somente o rito escocês antigo e aceito. Tem 219 maçons, que representam 6% dos obreiros do estado e que dá uma média de 17 obreiros por loja. A Grande Loja Unida do Piauí, que é confederada à Comub, foi fundada em 86 também, em 26 de maio, tem 26 lojas, que representam 20% das lojas do Piauí, está presente em 17 municípios no Piauí e pratica o rito escocês antigo e aceito. Estes números de maçons estão em vermelho porque eu não consegui falar com o grão-mestre, porque ele está isolado, já é de idade, e os irmãos que me passaram informações me passaram por aproximação. E, entrando nas coisas, às vezes parece estranho, eu ia atrás dos Illuminati, lá em 1776, lá na Baviera, mas nós vamos ver que tem uma maçonaria no Piauí que tem tratado de amizade com uma instituição que diz descendente dos Illuminati. Lá na frente nós vamos falar deste assunto. O dia do Fico, que teve repercussão aqui no Piauí,
começa a história do nosso, também podemos dizer do nosso Estado, porque depois que a família real portuguesa voltou para Portugal, a maçonaria como um todo, vendo o futuro da nossa independência, com a presença de um representante da família real aqui, se tornava mais fácil, né? E os irmãos maçons da época, principalmente o Ledo, que era republicano, e o Bonifácio, que era monarquista, mas eles perceberam que a presença do herdeiro do trono aqui facilitaria a nossa independência no futuro, né? José Bonifácio, que tinha uma disputa muito grande com Ledo, política, duas visões totalmente diferentes da formação futura do Brasil, um queria continuar com a monarquia e o outro era republicano. Zé Bonifácio, sentindo faltar a terra nos pés, começou a sua guerra para dominar a instituição aí chamada Apostolado da Nova Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz. E no Rio de Janeiro, em 1822, foi fundado o Grande Oriente Brasílico, que depois aqui no Piauí nós iríamos ter um ramo desta instituição, né? Logo em seguida destes acontecimentos políticos, com disputa entre os portugueses vivendo no Brasil e os portugueses vivendo em Portugal, que esta briga se refletindo dentro da maçonaria, em dois grandes grupos, como nós já vimos, foi proclamada a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Nós prosseguimos. Dom Pedro I, grão-mestre, diz muito dos aqueles que escreveram a história da maçonaria, que Dom Pedro, como grão-mestre, foi um ato de Ledo e não de Bonifácio, porque ele, querendo ter supremacia na maçonaria brasileira, procurou todos os meios de afastar Bonifácio. E um convite dele para Dom Pedro ser maçom e grão-mestre enfraqueceria Bonifácio, né? Com este grito da independência que nós vemos ali, ele vem se repercutir aqui no Brasil, porque vamos dizer, as informações chegavam mais ligeiro por mar. No norte do Piauí, na Vila da Parnaíba, dentre os maçons que nós tínhamos por lá, dois se destacavam de maneira importantíssima, apesar de não ter ainda, lógico, maçônicas constituídas, mas João Cândido da Silva, que era o juiz, e Simplício Dias da Silva, que era um militar, eles repercutiram de maneira veemente a independência aqui no Piauí. O Simplício era uma pessoa economicamente muito forte. Simplício chegou a ter 1.200 escravos e abater 40.000 bois por ano para exportar a pele e o charque, tanto para o sul do Brasil, chegaram com a notícia muito rápida aqui da independência do Piauí. E depois que ele repercutiu esta independência aqui, e todo o gado, a maioria do gado que ele adquiria,
era do centro do Piauí para o sul, era criado nessa região. E no centro do Piauí ficava a capital da província, que era Oeiras, onde estavam baseadas as forças militares portuguesas. Porque depois da independência, as forças portuguesas sendo expulsas do Rio de Janeiro e regiões vizinhas, elas se concentraram no Nordeste, porque era uma tentativa de muito necessitado. Então, o Simplício, ele, na compra de gado, espalhou ligeiramente essa notícia pelo Piauí. Saiu do litoral e desceu para o Piauí adentro. Quando o Fidier, que era o comandante da tropa portuguesa aqui no Piauí, tomou conhecimento da notícia, né? Partiu para ir combater essa insurreição no nosso litoral, né? Logo depois do imperador, do Dom Pedro ser tornado grão-mestre, e vendo a grande disputa existente dentro da maçonaria, ele suspendeu os trabalhos maçônicos, porque via ali um foco de muita contraposição ao seu desejo de governar o Brasil, né? Dom Pedro I foi coroado imperador no dia 1º de dezembro de 1822. Mas aqui, nesta feitura de época, nós vemos a imponência da igreja, que faz até um imperador ajoelhar-se diante da igreja para receber uma coroa. Então, esta forte presença da igreja, que era a defensora máter, vamos dizer, do comando social e político da época, mas mesmo assim tinha um domínio forte sobre o comando político dos nossos administradores da época. Olha, aqui, nesta fotografia, nós vemos o cemitério de um embate grande entre as tropas portuguesas e um levante que houve aqui no Piauí, que nós vamos falar aqui na frente, sobre isto aqui, que é a Batalha do Genipapo. Quando o Fidier tomou conhecimento desta, vamos dizer, festa da independência no nosso litoral, ele partiu com as tropas para o litoral para sufocar este grito de independência. Mas, quando lá chegou, os cabeças dessa revolta, principalmente os dois irmãos maçons que participaram dessa repercussão do grito da independência, já tinham se deslocado para o Ceará, para a província do Ceará. E lá ele não achou, vamos dizer, resistência nenhuma. Mas no retorno dele do litoral para Oeiras, quando ele chegou na vila de estava a reação. E aqui teve aquele embate que morreram muitos, lavradores principalmente. E depois foi implantado este monumento aqui naquele local, o cemitério fica aqui atrás, em memória da Batalha do Genipapo. Veja que isso aconteceu em 1823. Eu acho que foi a primeira batalha pela independência. Porque depois disto, nós temos as tropas portuguesas sendo expulsas da Bahia. E neste contexto aqui, sempre tem maçons envolvidos.
Olha, depois que as tropas portuguesas são expulsas da Bahia, ainda restava Pernambuco e o resto do norte. E, em seguida, estoura a Confederação do Equador, que, além de ser uma oposição às tropas portuguesas, também era um desejo de tornar a região independente. Veja, um caso aqui é sui generis, é o estado de Pernambuco, como era na época, vamos dizer, a província do Pernambuco, que passava até chegar a Goiás e contornar toda a Bahia. E hoje ela morre aqui, na hora que encosta no Piauí. Então, isto aqui também foi uma batalha muito grande pela nossa independência, além de participação da maioria, da maçonaria, também tinha o desejo de separação do resto do Estado. Nesta revolta de Pernambuco, uma figura-chave foi Frei Caneca, que era o irmão. Frei Caneca foi condenado ao enforcamento, mas os carrascos se recusaram a enforcar Frei Caneca. E ele foi fuzilado ou abacartamado, porque o fuzilamento dele foi com bacamarte, né? Era a arma da época. Ora, diante de todas essas confusões pelo território nacional do Piauí, estas revoltas da liberdade, que a maçonaria participou de todos esses movimentos, levou Dom Pedro a abdicar do trono. E aí, com a abdicação de Dom Pedro, a maçonaria se tornou, vamos dizer, mais forte um pouco o desejo da nossa independência, porque quem fica no lugar de Dom Pedro é seu filho, o herdeiro, né? E a maçonaria consegue fundar o grande em 1831. Depois da criação deste Grande Oriente, aquela obediência que tinha tido suspenso os seus trabalhos volta a ser reinstalada e fica com o nome de Grande Oriente do Brasil, em vez de Brasília, né? E aqui, no Piauí, logo em seguida, com a participação também de muitos de nossos irmãos maçons, que mais na frente nós vamos ver o grande número deles que participavam disso, consegue separar uma povoação que tinha, Rio Poti, não é Pote, não. O Rio Poti, na confluência dos dois rios, Poti e Parnaíbas, que são os rios que cortam nossa cidade de Teresina hoje, uma povoação que tinha lá foi elevada à categoria de vila, na época, né? Separou-se de Campo Maior, que fica um pouco ao norte, e de Valença, que fica descendo para o sul do estado, para a direção de Oeiras. E em 1832 é criado o primeiro Supremo Conselho do Rito Escocês aqui no Brasil, que recebia o nome de Supremo Conselho para o Império do Brasil do Rito Escocês Antigo e Aceito. Como sabemos, nós que vivemos dentro da maçonaria, também dentro desse Supremo Conselho teve muitos embates entre os diversos grupos políticos, não só mesmo maçom, mas isso era praticamente uma disputa política que se refletia dentro da maçonaria. E depois nós vamos ver que esse Supremo Conselho se divide em dois, né? E Teresina segue aqui no Piauí o seu caminho em 1832, que vem a instalação de Teresina e logo em seguida
Feijó, vou pular a sessão de Feijó. Nós temos a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que tem a participação de dois grandes maçons conhecidos nacionalmente e internacionalmente, como é o Giuseppe Garibaldi, que participou até da formação do Estado italiano posteriormente, né? Outra revolta também grande que houve aqui no Nordeste foi a chamada balaiada. A balaiada aconteceu no Maranhão, mas também envolveu muito o Piauí. E aqui, quem sufocou esta rebelião popular foi o nosso irmão Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, que na época, para sufocar esta revolta aqui, ele assumiu o comando das forças imperiais no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Muito se fala de que a balaiada é uma revolta exclusivamente maranhense, mas, pelo que eu pude ver, tem muita história da nossa maçonaria piauiense aqui dentro. De que lado ela estava, eu ainda não sei, mas já encontrei muitas referências e vou atrás de mais informações aqui neste ponto, destrinchar mais um pouco do ponto de vista da maçonaria, a sua participação na balaiada, né? Dom Pedro II é coroado, já com 16 anos, como imperador do Brasil. Chama a atenção porque isto é tido como uma selfie de Dom Pedro II. E esta mão direita colocada aí tem alguma simbologia maçônica, por incrível que pareça. Se ele foi ou não foi, pode simplesmente este ato aí ser um reflexo do pai dele, né? A sua esposa, Teresa Cristina, né? Ela elevou-se à vila, mudou sua sede para o local que é hoje, mas a sua data de comemoração, nós vamos ver posteriormente, que é só quando realmente ela foi instalada aqui neste território. E lá no Rio de Janeiro, do Palácio do Livradio, nós temos a transferência para este templo maçônico do Grande Oriente do Brasil, que foi daí que ele se expande pelo Brasil, inclusive aqui no Piauí. E eu pensava que esse símbolo aqui era a águia, mas quando eu peguei a detalhe é o pelicano, né, que também não deixa de ser um símbolo maçônico. Olha, toda esta confusão da maçonaria em termo nacional se refletia dentro do Piauí. Aqui, no fim do século XVIII por XIX, do XIX por XX, teve batalhas homéricas aqui entre a maçonaria e a igreja, puro reflexo da situação nacional, né? Os inúmeros maçons que tinha em Teresina, né, eles trataram de transferir em 1845, quando aqui ainda não tinha loja maçônica, mas eles já trataram de transferir o colégio Liceu, que ficava na capital do Piauí, Oeiras, para cá, para Teresina, que já se sabia que ia ser a futura capital. Isso gerou uma confusão grande, porque a igreja não aceitava que a maçonaria dirigisse a instrução no Piauí. E essa instituição estava cheia
de irmãos maçônicos. E eles foram indo de tal maneira que até construíram este prédio aqui, que serve de sede do primeiro educandário de importância que nós tivemos aqui no Piauí, que foi o Colégio Liceu, aqui no Piauí. Olha, Duque de Caxias, em 1850, ele se tornou o grão-mestre do Grande Oriente. E fundiu as duas instituições aqui do Brasil, uma que representava a maçonaria simbólica, que era o Grande Oriente, e outra que representava a maçonaria filosófica, os altos graus, que era o Supremo Conselho, fugindo do padrão que foi implantado no Conselho, que era para dirigir somente os altos graus. E a potência simbólica dirigia os graus simbólicos. Mas Duque de Caxias fez essa façanha e o Grande Oriente no Brasil passou a funcionar com as lojas capitulares. Não era? E, mais uma vez, a maçonaria, na sua batalha, participa de maneira ferrenha pela extinção da escravidão negra, vamos dizer, no Brasil. E um dos primeiros atos, vamos dizer, simbólicos desta batalha, foi a extinção do tráfico de escravos. Né? E aqui no Piauí, em 1851, é criada a primeira loja maçônica aqui no Piauí, que é a loja Caridade Segunda, que congregou os maçons piauienses, principalmente os que viviam em torno de Teresina, e aqueles que também estavam pelo resto do território, já tinham uma representatividade aqui da maçonaria brasileira do Grande Oriente, aqui. Caridade Segunda é o maior arquivo maçônico que nós temos no Piauí. Muitas das coisas que eu encontro aqui nos arquivos desta loja, que pertence hoje ao GOB Piauí. E no passado também sempre foi do GOB, né? Do Grande Oriente, do Brasil. Teresina, chegando à cidade, sai de vila e passa para a cidade, em 1852, que também foi uma batalha que nós de muitos irmãos maçônicos, e, finalmente, no dia 16 de agosto de 1852, Teresina é instalada a sede do município aqui, e daí para frente é a nossa capital. No Rio de Janeiro, em 1854, vem a fusão do Grande Oriente com o Supremo Conselho, que foi Caxias que praticou esta fusão, que eu falei anteriormente. Né? E é criado pelas brigas internas do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Vale dos Beneditinos, que tem reflexo aqui também no Piauí, a criação desse Grande Oriente dos Beneditinos. Na Caridade Segunda, eu vi numa ata que os irmãos dos maçons do Piauí ao Grande Oriente dos Beneditinos. Mas isto eu não encontrei em nenhum título aqui de alguns livros escritos aqui por irmãos maçons, se realmente houve esta mudança de potência da loja Caridade Segunda. Isto foi feito em loja,
como tem outro ato de veneráveis que libertaram seus escravos, mesmo antes da escravidão ser extinta no Brasil. Né? Também, a exemplo de Pedro II, também está com sua mãozinha maçônica no mesmo local. Aqui no Piauí, o tráfego, vamos dizer, na época lá de província, quem vinha do norte e queria ir para outras regiões, quando chegava na altura de Campo Maior, que fica um pouco abaixo aqui de Teresina, entrava para o Maranhão por uma cidade chamada União, e lá ia para Caxias, que era uma das cidades mais importantes aqui da região, era a cidade de Caxias, no Maranhão. E nós temos conhecimento que foi criada uma loja lá, em 1877, a loja União e Fé, de número 376. Né? Dessa loja, depois esteve ligada ao Grande Oriente do Brasil, mas abateu colonos em 1895. Mas nessa loja estiveram presentes diversos maçons aqui do Piauí, que assumiram posição importante dentro da nossa instituição, que nós vamos ver que um deles, Costa Araújo, que hoje tem loja, o nome dele aqui na nossa grande loja. Né? Lá no Rio de Janeiro, aqueles grandes orientes que estavam separados, agora se fundiam em 1883, o do Lavradio com o beneditino. Né? Aqui, que a loja Caridade Segunda tinha pedido apoio para o Grande Oriente dos beneditinos, a esta altura dos acontecimentos, voltava a ser uma só coisa aqui no Piauí. A abolição da escravatura, do conhecimento de todos nós, participantes da maçonaria e dos maçons, aqui no Piauí também se fez presente de maneira ferrenha. Muitos veneráveis de lojas aqui já tinham liberados seus escravos aqui no Piauí. Né? A proclamação da República, que foi feita por um irmão nosso, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que era lagoano, apesar de ser monarquista, mas ele foi levado a fazer a proclamação da República por insistência do grande número de maçons que o cercavam e era desejoso da República e não só da nossa independência, como foi feito no passado, mas sim uma república ao molde de todas as outras nações aqui da América do Sul e dos Estados Unidos da América do Norte, que constituíam uma república, e a república, para aqueles que trabalhavam e que aqui produziam, achavam que era um meio de maior desenvolvimento social, né? Possibilitava um desenvolvimento social mais fácil. Eu chamo a atenção aqui já em 1900 para Quintino Bocaiúva, que ele foi um grão-mestre, né, lá do Grande Oriente, mas foi também presidente, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas nas suas ausências no Grande Oriente do Brasil, quem assumia o lugar dele era um piauiense, o Valadares, que era engenheiro aqui da nossa terra. Né? Aquela, vamos dizer, reflexo da briga social que se refletia da maçonaria com a igreja, que houve a transferência do Liceu para cá, para o Piauí, para Teresina, que houve a construção do prédio, que houve um empolgamento da sociedade com um instrumento de instrução, que era aquele educandário, causou ciúme e abriu os olhos da igreja. E a igreja que fazia, vamos dizer, enfrentamento às ideias propaladas pela maçonaria, a primeira coisa que ela fez depois da criação
da edificação daquele colégio foi trazer a diocese, para uma diocese aqui para Teresina, que aqui não tinha, era subordinada do Maranhão, né? E com a diocese aqui, a igreja achou que, em contrapartida à criação daquele colégio do Liceu, devia criar também um colégio para os jovens católicos ficarem distantes das ideias dos maçons lá do Liceu e criou o Colégio Diocesano, uma grande instituição de ensino aqui no nosso estado. Bom, mas rapaz não podia ficar junto de moça, era um negócio muito perigoso para os olhos da igreja, e eles trataram também de criar o Colégio das Irmãs para dar o suporte ao ensino dos jovens aqui no Piauí. Quem ganhou? A sociedade, 3 grandes colégios, até hoje os melhores colégios que nós temos aqui no estado do Piauí, né? E esses maçons que estão reunidos aqui nessa foto, todos aqueles que travaram aquela batalha daquela época, fundaram também a Academia Piauiense de Letras, em 1917. Aqui está o nome deles aqui presente. De grande importância é este aqui. Vocês estão vendo a setinha, eu marcando a figura, que é o Higino Cunha, de quem minha loja deu esse contributo a ele, dando seu nome à minha loja, né? Em 1922, João Luiz Ferreira era governador do Piauí, e tinha um secretário que era engenheiro e também era maçom. E ele pediu a ele que, diante das novas circunstâncias, desenhasse o brasão e a nova bandeira do Piauí. O nosso irmão procurou botar, vamos dizer, os símbolos do Piauí, mas não deixou de botar o símbolo da maçonaria aqui no brasão, com os 3 peixinhos formando um triângulo, né? Na bandeira, ele botou a estrela Antares, que na bandeira do Brasil é a estrela que representa o Piauí, mas é uma estrela também que está presente na abóbada dos nossos templos maçônicos do rei escocês antigo. E aceita, é a estrela Antares. Eu tive a curiosidade de ir atrás um pouco da informação dessa estrela, da Antares. É um fato gozado. Se você vê o Sol tem uma densidade média de 1.400 kg por metro cúbico. A estrela Antares é quase 900 vezes maior do que o Sol. E só pesa 16 vezes mais do que o Sol. Com isso, dá uma densidade tão pequena que é impressionante, de 3 miligramas por metro cúbico. Essa estrela tem. Mas o importante daqui é a presença da maçonaria nos elementos do nosso Estado. E aí, em 1921, o nosso irmão Mário Bering foi eleito grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, porque havia morrido o grão-mestre adjunto. Então, teve uma eleição para grão-mestre adjunto e Mário Bering foi eleito em 1921. Olha, Mário Bering, em 22, é eleito grão-mestre. Lá, quando ele foi eleito grão-mestre adjunto, automaticamente ele era eleito lugar-tenente do Supremo Conselho, porque Caxias tinha unificado as 2 potências numa só. Então, o grão-mestre era o comendador e o grão-mestre adjunto era o lugar-tenente, né? E Mário Bering também se torna, como de grão-mestre, o soberano grande comendador do Supremo Conselho, né? Agora,
antes de tomar posse como grão-mestre, Mário Berg vai para a Conferência Internacional do Supremo Conselho, que aconteceu em 1922. E lá ele percebeu a necessidade de separar a potência existente no Brasil nas suas duas originárias. No Grande Oriente, que representaria as lojas simbólicas, e no Supremo Conselho, que representaria os graus superiores. Quando ele tomou posse como grão-mestre, ele fez isto, né? Nós vamos ver que apareceram algumas enrusgas nesta coisa. Em 1947, foi criada a Confederação Maçônica Interamericana para congregar as maçonarias das Américas. E hoje, esta confederação tem confederado 83 potências, né? Com algumas também da Europa já presentes nesta confederação e, quiçá, o futuro a Confederação Internacional da Maçonaria Mundial, né? Em 1947, aqui no Piauí, foi criada a loja Mestre Higino Cunha, número 31, vinculada à grande loja simbólica do Rio de Janeiro, porque aqui no território piauiense não tinha nenhuma potência maçônica do grupo das grandes lojas. Então, para cá, foram 8 irmãos. Só um era aprendiz, os outros eram mestres. E desses mestres, eu fui verificar, não tinha nenhum vinculado à Grande Loja do Rio de Janeiro. E isso me preocupou durante certo período, como é que mestres de uma potência criaram uma loja noutra potência. Mas, indo atrás das informações, a Constituição da Grande Loja do Rio de Janeiro, na época, permitia a filiação por criação de loja. E nos arquivos da Caridade Segunda, aquela que foi a primeira loja maçônica aqui no Piauí, da qual Higino Cunha foi venerável mestre, eu vi numa ata que um dos nossos irmãos aqui, fundadores, numa sessão daquela loja, pediu que placê para fundar uma loja. E houve reação dos irmãos, porque sabia que ele ia fundar uma loja vinculada a outra potência, e não ao golpe, aqui no Piauí. Mas, mesmo assim, ele conseguiu o kit placê dele, e tendo o kit placê, mesmo sendo de outra potência, fundando uma loja da Grande Loja do Rio de Janeiro, tudo era legal. E assim os outros irmãos eram do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, tá certo? E 2 da Caridade, segundo, para a primeira loja vinculada à Grande Loja do Rio de Janeiro, a Higino Cunha, número 1. Depois que a Higino Cunha cresceu um pouco, iniciou irmão, fundaram a Pátria e Liberdade, número 32, também vinculada à Grande Loja do Rio de Janeiro. E depois, sim, lá no meio aí é um intervalo que vale a pena aqui. Lá em Pipos, na minha cidade natal, tem esta catedral aqui, este templo religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, que 2 padres foram construtores dessa igreja, o padre Davi e o padre Madeira, que começaram essa construção em 1948. Na cidade, já tinha alguns maçons. E aquela briga que se travou em Teresina foi para lá. Estes 2 padres, que eles 2 são meus padrinhos, o padre Madeira é meu padrinho de batismo e o padre Davi meu padrinho de crisma, se opuseram veementemente à maçonaria em Picos
E a cidade só tinha uma rua que você que passava na estrada, como naquela época a gente chamava Central, só tinha uma rua que dava acesso à cidade para entrar e para sair. E nesta rua eles puseram um cruzeiro bem grande, dizendo eles que era para expulsar os maçons. E fizeram guerra aos maçons, viu? Mas os maçons de Picos, aliás, aqui do Piauí, ainda criaram uma loja chamada Costa Araújo, número 33, esta aqui no Oriente, Campo Maior, terra da batalha lá do Genipapo, né? E esse Costa Araújo, que deu o nome àquilo, é aquele que participou daquela loja criada em União, que era vinculado ao golpe. Veio receber o nome desta loja aqui, Costa Araújo, número 3. Olha, a oposição em Picos à maçonaria era forte, mas nós temos de lembrar que, dentre estes irmãos que existiam lá em Picos, mesmo sem ter nenhuma loja, tinha o juiz de direito da cidade, o irmão José Vital de Freitas, que era um fervoroso maçom, e o prefeito, muito arrogante da cidade, perguntou a ele o que ele devia fazer para o nome dele ficar na história. E ele disse, crie o ginásio de Picos. E encarregou ele, juiz, porque a obrigação, na época, do estudo ginasial era do Estado. O estudo primário era da prefeitura. Então, o irmão Vidal, como era conhecido, doutor Vidal, foi quem criou, veio para a capital, tratou de toda a burocracia e criou o ginásio estadual picoense, que funcionava nesse prédiozinho aqui, que era do grupo escolar Coelho Rodrigues, que é uma figura importante no Brasil, que foi o primeiro criador, aliás, criador do primeiro Código Civil brasileiro. Coelho Rodrigues. E aí, tendo 3 lojas no Piauí, estava feito o tripé para se criar a primeira grande loja maçônica do Piauí, que era a 12ª no Brasil, a grande loja simbólica soberana para o estado do Piauí, que hoje, depois de mudanças constitucionais, tem o nome de Grande Loja do Piauí. E estas lojas, formadas por essas 3 lojas, aqui tem a relação dos nossos grão-mestres até o atual. E o primeiro grão-mestre da Grande Loja do Piauí foi aquele aprendiz maçom que fundou a loja Higínio Cunha, número 1. Né? E era o único da Grande Loja na época, Antônio de Castro Franco. Bom, aquela confusão dos padres, dos meus padrinhos lá em Picos, foi mais longe. Quando a loja Segredo Fosse União Picoense foi criada em julho de 1953, o padre Davi, principalmente, de manhã celebrava missa, mas de noite mandava seus adeptos derrubar as paredes desta loja maçônica aí que estava sendo construída, viu? A briga foi ferrenha, não foi fácil implantar, não. E esta loja também tem 3 nomes aí que foram importantes para mim e para a maçonaria nos Picos. Esse João de Deus Neto e José Correia Lima. Esses 2 irmãos saíam de Picos a cavalo para Juazeiro, na Bahia. Foram iniciados lá. E lá iam assistir sessões lá de vez em quando, até se tornarem mestres, para poder voltar para Picos, né, em Picos, junto com os outros que estão aqui presentes, fundarem a primeira loja lá de Picos, que é a Segredo de União, que é conhecida. O João de Deus Neto, muito amigo de meu pai, e que eu herdei esta amizade, e foi meu professor no ginásio, e quase meu sogro,
né? Quando eu era garoto, o Colégio das Irmãs, que era nesta mesma rua, daí da loja, eu era da Cruzada Infantil e a irmã diretora da Cruzada Infantil passou um trabalho. E, para mim, ela disse que era sobre os saldos. E na conversa, na casa dele, se você fizer sobre o Salmo 133, eu te ajudo. E me ajudou, e eu fui. A grande galardia quem recebeu fui eu por esse trabalho sobre o Salmo 133. No segundo trabalho, as irmãs passou outro trabalho, e ele, sabedor dessas coisas, disse, se você fizer sobre Amós, eu te ajudo. Claro que eu ia querer ajuda de novo, né? Quem foi o premiado do primeiro trabalho com a ajuda dele? Peguei o segundo trabalho. No terceiro foi a mesma coisa. Lá vem ele me ajudar de novo e eu premiado. Bom, os tempos passaram, eu fui iniciado. Na primeira sessão, quando o irmão orador recitou o Salmo 133, eu digo, rapaz, o golpe que me deram está com muito tempo, viu? E aí eu liguei para ele. Quando ele ligou, eu digo, veja como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. É como o fino óleo sobre a cabeça que desce pela barba bárbara de Arão, que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes do Sião. Aí ele disse, olha, meu investimento valeu a pena, viu? Né? 1970, aquela primeira loja de mais de 100 anos atrás, a Caridade Segunda do Grande Oriente do Brasil, que era vinculada diretamente ao Grande Oriente do Brasil, deu origem ao GOB Piauí. Foi criado aqui no Piauí, o GOB Piauí, em 1970, com as lojas aqui já existentes, que naquela época, se eu não me engano, para o GOB era exigido, parece que 8 ou 9 lojas, tá certo? Não só 3, para a implantação de um GOB no Estado, né? E aqui está a relação também dos grão-mestres do GOB do Piauí. Em 1970, o Exército Brasileiro transferiu para Picos a sede do terceiro BEC. E nesta transferência foi o irmão Hermano Costa Araújo, que era o subcomandante. E era da grande loja, eu acho que do Rio Grande do Norte. E ele tratou logo de criar uma grande loja da grande loja lá na cidade de Picos. E assim foi feito e se criou a primeira loja lá em Picos, a Frei Caneca, que é uma criação. Uma outra instituição que teve uma participação forte na implantação aqui no Piauí foi a Universidade Federal do Piauí, da qual eu fui membro do Conselho Superior da Universidade por 2 mandatos. E aí vem a Confederação da Maçonaria, da Maçônica do Brasil, a Comag, que congregou os Grandes Orientes estaduais, que na época tinham o nome de Grandes Orientes Independentes, né? Na Comab, o irmão Sebastião Moreira Feitosa, aqui do Piauí, foi o presidente da Comab, foi o 31º presidente da Comab de 2002, 2003 a 2004. O nosso estádio Albertão, construído pelo governador Alberto Silva, foi inaugurado lá em 1973. E há uns anos atrás, eu consegui os desenhos, como engenheiro que sou,
gostaria de ter o grande surpresa que eu tive. Este estádio foi projetado em cima do selo de Salomão. Estes arcos aqui da cobertura, todos eles convergem para o vértice inferior do triângulo da luz. É impressionante isto aqui, como é que o irmão camuflou aqui dentro um símbolo maçônico, mas está presente nesse projeto. Eu ia mostrar para os irmãos isso, mas há uns 6 ou 7 meses atrás, um pirata entrou aqui no meu computador e criptografou todos os meus arquivos. E está me cobrando $5.000 para reverter este processo. E eu estou captando dos irmãos, aos poucos, que eu distribuí por muita gente, meus arquivos de volta, alguns que eu tenho guardado em outros HDs. Né? O CREA também é outra instituição que praticamente foi criada por maçons aqui no Piauí. O CREA aqui era junto com o CREA do Ceará. Diversos dos presidentes do CREA aqui no Piauí foram maçons. E muitos dos conselheiros, inclusive eu, fui conselheiro por 2 mandatos aqui no CREA Piauí. E aí, meus irmãos, vem passados os anos, houve aquela separação do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, mas em 1975, esses 2 estados se fundiram de novo e havia necessidade das 2 potências maçônicas, chamadas de grandes, se fundirem também. Não houve entendimento muito adequado nisso, e a recuperação da Grande Loja do Rio de Janeiro, surge um fato sui generis. A Grande Loja do Rio de Janeiro recebeu carta constitutiva da sua filha, a Grande Loja Maçônica do Piauí, lá em 1975, na época desta fusão. Né? Está aqui o maior compositor maçônico do mundo, para mim, que sou nordestino. Tem gente que diz que era Mozart, mas para mim era o velho Luiz Gonzaga, que tem esta canção belíssima chamada A Cássia Amarela. Ela é tão linda, é tão bela, aquela cássia amarela que a minha casa tem. Aquela casa direita que é tão justa e perfeita, e onde eu me sinto também. Sou um feliz operário, onde aumento de salário, não tem luta nem discórdia. Ali, o mal é submerso, e o grande arquiteto do universo é a alegria. Surpresa para mim, quando nós saímos da minha sessão de iniciação, o mestre de harmonia botou para tocar a Cássia Amarela. Olha, depois do que eu vi, tudo dentro daquela loja, com os olhos vendados, com os olhos abertos, de justo e perfeito, e disto, e daquilo, e de grande arquiteto, e de não sei de quê, com a cabeça em parafuso, eu escutei a Cássia Amarela, que já tinha escutado milhares de vezes. Mas até aquele momento, eu não sabia que Luiz Gonzaga era nosso irmão e que num texto podia ter muitas informações diferentes daquilo que, quando a gente não conhece as entidades, consegue entender o que está no texto. E daquele dia em diante, eu digo, eu vou ter de reler tudo o que eu li na vida, porque tem muitas informações nas coisas que eu li que eu não consegui perceber. E aqui está um, que é a Cássia Amarela do nosso irmão Luiz Gonzaga. Mas como a maçonaria nacional, a Grande Loja do Piauí também teve um cisma sério, lá em 1985.
o grão-mestre do momento resolveu se candidatar à eleição. O Manuel de Barros, como nós o chamamos. E tiveram 3 candidaturas. O Manuel de Barros, o Hernani Napoleão, né? E o Ubirajara. Durante a campanha, Manuel de Barros e o Ubirajara resolveram unir suas candidaturas e assim ficaram 2 chapas. A deles 2, com o Manuel de Barros candidato a grão-mestre e o Ubirajara como candidato a grão-mestre adjunto e Hernando Napoleão pela outra chapa. Vencida a eleição por Manuel de Barros, o Hernando Napoleão entrou na justiça profana e conseguiu anular a eleição. E Manuel de Barros, então, desistiu e a candidatura de Napoleão foi única. Com isto, houve uma revolta geral dentro da grande loja. E 2 lojas, a Pátria e Liberdade, que eram a fundadora da grande loja, a Professor João Menezes e a Independência número 25, se desligaram da grande loja. E muitos irmãos de outras lojas, da Júnior Cunha saíram muitos. E esses irmãos que saíram daqui foram outras potências. Alguns ajudaram a fundar o Grande Oriente Independente e outros ajudaram a fundar a Grande Loja Maçônica Unida, né? Aqui no Piauí. Então, esse foi um cisma sério dentro da Grande Loja. E aí, isto em 85, né? Em 86, foi fundado o Grande Oriente Independente, com os irmãos lá da Caridade Segunda. Eles juntaram outros irmãos de outras potências, com uma loja chamada Inconfidência e a outra chamada Oriente, e fundaram o Grande Oriente Independente aqui no Piauí. E aqui está a relação dos seus grão-mestres, e eles praticam, sim, o Grande Oriente Independente, que hoje é Grande Oriente do Piauí, é confederado à Comab, e seus mestres recebem os graus superiores, parte deles da região de Pires, do Supremo Conselho Pernambucano, para o rito escocês antigo e aceito. Outros, o do norte do estado, na região litorânea, recebem os graus do Supremo Conselho do Maranhão. Por enquanto, né? E, logo em seguida, também lá em 86, foi criada a Grande Loja Unida do Piauí, com membros da Grande Loja nossa, a Pátria, a loja Pátria e Liberdade número 2, que foi a grande fornecedora de obreiros à fundação dessa potência. Inclusive, eles levaram tudo, inclusive os arquivos, todas as papeladas que ele tinha. Foi turniquim, foi fechada para lá. E uma surpresa que tem aqui é que este irmão Wilton Lemos, que tem aqui como grão-mestre dele algumas vezes, este irmão foi venerado da minha loja Higiene Cunha também algumas vezes. Veja o fato como é. Meu escritório de engenharia no centro aqui de Teresina era num prédiozinho de 2 pavimentos. Eu ficava no pavimento superior e embaixo tinha uma oficina de eletrônica e a Associação de Radioamadores aqui do Piauí. E um deles eu me dava muito com ele, que era um tal do Lemos. Lemos. Um belo dia, eu estava num shopping aqui, que eu vou, quer dizer, ia antes da pandemia, todo perto de 11 horas eu estou lá conversando com os conterrâneos, com outros amizades que aparecem, e eu saí para ir lá na loteria, e no meio da caminhada eu sentei numa mesa para conversar com o Lemos. E fui na loteria. Quando eu retornei, um irmão
Eu digo, por que você pergunta? Não, porque tu sentou ali na mesa com ele e eu não sabia que era Ailton Lemos. Veja como é a história. Viu? E aí, depois, fui lá fazer uma visita Como de novo. a ele, lá na grande loja dele. Né? Aí, também aqui no Piauí, a primeira coisa que eu botei lá no início foi falando dos Illuminati. Illuminati. Aqui no Piauí tem uma loja maçônica mista, Olho de Horus, número 7. O criador desta loja aqui é um amigo meu de infância, um rapaz muito pobre, filho de uma família muito pobre, e ele foi iniciado numa loja do Grande Oriente do Piauí, não do Gobe, mas naquele que era independente, na cidade de Floriano. Lá ele foi iniciado, elevado e exaltado, e se tornou, ocupou alguns cargos. Mas quando ele voltou para Picos, nenhuma das duas lojas, tanto do Gobe como da grande loja, aceitaram ele. E aí ele resolveu criar uma loja. E o único apoio que ele encontrou foi o das lojas mistas do Brasil, e ele seguiu este caminho aí. Criou uma potência, chamada Grande Loja Maçônica Mista do Piauí, e tem tratado de amizade e reconhecimento mútuo com umas 20 entidades diferentes, do Brasil e do exterior. Da Romênia, da Grécia, da França, tá certo? Do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tá certo? Tem um número grande. Ele, por ser, ainda hoje, uma pessoa semi-analfabeta, conseguiu o que ele conseguiu, foi muita coisa. Mas, em 2005, acontece um outro ato maçônico aqui no Piauí, que foi a inclusão na bandeira do Estado desta data, bem aqui, 13 de março de 1823, que foi o dia da Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior, quando Fidier se degladiou com os agricultores lá da região, armados de pá, de enxada, contra gente armada de bacamarte, né? Agora, isto, a bandeira que já tinha sido desenhada por um maçom, quem deu esta ideia foram dois maçons. Um irmão da loja, lá Costa Araújo, lá de Campo Maior, outro de uma loja do Grande Oriente de aqui, e um terceiro era um historiador. Foram os homens que tiveram a ideia. E quem fez a lei foi um deputado estadual, maçom, o irmão Homero, que fez esta lei e botou no Piauí a data do Genipapo, né? E aí, meus irmãos, chega a data da minha iniciação na loja Mestre Gênio Cunha, número 1, no dia 30 de março de 2007. Eu fui trigêmeo com os irmãos, como é o nome? Neném, como a gente chamava, que o nome dele é Nonato Lima Santos, e o irmão João Rocha. O Nonato é economiário e o João Rocha, um militar, foi transferido para o Rio Grande do Norte, né? E, em retribuição àquele ato do irmão Hermano Costa Araújo, que criou a primeira loja da grande loja maçônica do Piauí, lá em Pix, a loja Frei Caneca, os irmãos de lá criaram uma loja em homenagem a ele, chamada Hermano Costa Araújo, número 39, aqui. Né? E, por fim, meus irmãos, eu faço uma relação aqui dos nomes e alguns dados de a maioria dos maçons envolvidos aí nisso que eu falei para os irmãos. E, finalmente, eu quero agradecer ao irmão Alex por ele ter me dado a oportunidade de conhecer o Piauí. Porque nós, lá de Picos, para baixo, da minha geração, nós éramos mais ligados ao Pernambuco e à Bahia do que verdadeiramente ao Piauí.
As nossas ligações aqui com a capital e com o norte eram muito boas. Obrigado, irmão Alex, por esse ato. Era só, meus irmãos. Meus irmãos.